Vamos abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Quantos irmãos aqui, nesses últimos dias, Deus tem te dado palavras específicas? Quem aqui, nesses últimos dias, você tem recebido de Deus, assim, algumas palavras muito específicas? Quem aqui pode testemunhar isso? Amém? Tem uns 5, 6. Os outros não estão recebendo, vai receber hoje, em nome de Jesus. Amém? Esteja atento. Eu, pela graça de Deus, tenho recebido muitas palavras específicas. Porque nós lemos a palavra todo dia, meditamos todo dia, e Deus fala de várias maneiras. Mas há alguns momentos que Deus é muito específico com a gente. E quando a gente está nesse tempo de transição, iniciando um novo ano, é muito importante a gente perceber as palavras que Deus está colocando como um caminho, como uma trilha. Deus nos dá palavras para que sirvam de trilho para a gente caminhar nelas. Então nós precisamos estar atentos, e eu incentivo os irmãos a escreverem essas palavras. É um hábito importante, a Bíblia até fala sobre a gente escrever a visão, porque o que você recebe hoje, amanhã você muitas vezes esquece. E hoje nós temos tantas informações o dia inteiro, que é mais fácil você esquecer hoje de uma palavra que você recebe do Senhor do que há 10 anos atrás. Pela cultura que nós vivemos hoje, irmãos. Ah, pastor, não, quando Deus fala, a gente não esquece. Irmãos, a Bíblia fala de muitas pessoas que esqueceram. E a Bíblia fala que nós temos que sempre estar nos lembrando. O apóstolo Paulo diz, olha, eu estou escrevendo de novo daquilo que eu já falei para lembrar vocês, para que vocês não esqueçam e continuem se lembrando. Porque estar atento à voz de Deus significa guardá-la, preservá-la, meditar nela de dia e de noite. E até o momento que você recebe e como você recebe, é essencial nesse processo. A Bíblia fala muito sobre o como estamos ouvindo. Ou seja, você pode estar ouvindo, mas o como, vede como ouvis, o Senhor Jesus fala. Há um princípio que nós já ensinamos aqui e devemos voltar a ensinar muito neste ano, que é o princípio da preparação, inclusive, para receber a palavra de Deus. O seu culto não começa quando você chega na igreja. O culto começa quando nós já começamos a nos preparar. A preparação já é o culto. Como você se prepara, como você ministra e como você recebe o que Deus está falando, é essência do culto. Imagina um jogador de futebol profissional. Imagina quando ele entra no campo, ali depois já de um aquecimento. Será que ele começou a se preparar naquele momento, no vestuário? Irmãos, toda a alimentação, os sentimentos, pensamentos, tudo precisa estar sendo preparado. A palavra que Deus nos deu para esse ano, e hoje à noite nós vamos falar mais sobre ela, é preparando o caminho do Senhor. Todo ano nós buscamos em Deus uma palavra que sirva de trilho. E desde outubro, novembro, o Senhor começou a trazer ao meu coração essa palavra que aparece em Isaías, que João Batista fala dela, mas que a Bíblia toda fala sobre o preparar o caminho do Senhor. E o Senhor começou a falar muito comigo quando eu estava meditando sobre o avivamento da África do Sul, onde um pastor, ele definiu que avivamento é preparar o caminho do Senhor. Muito boa a definição. Nós não podemos trazer avivamento. E aí Russell Shedd dizia isso. Mas nós podemos preparar o caminho do avivamento. Quantos querem experimentar avivamento de Deus na sua vida? Amém, irmãos? E a palavra que Deus me deu para 2023, como igreja local, irmãos, há muitos pastores compartilhando muitas palavras. Eu mesmo ontem ouvi muitas que acabam convergindo para uma direção. Mas a palavra que o Senhor tem nos dado é preparando o caminho do Senhor. Isso tem a ver com a tua vida individual, familiar, tem a ver com a nossa vida congregacional. Nós precisamos estar nos preparando para o que Deus já preparou para nós. Nós precisamos estar nos deixando
preparar pelo Senhor. O Senhor é quem vai nos preparando, mas nós precisamos estar com essa consciência de expectativa, consciência de alguém que está esperando no Senhor, confiante no Senhor, consciência de alguém que tem alvo, alguém que tem propósito, alguém que tem metas em Deus. Irmãos, o Senhor está agindo sobre toda a terra, soberanamente. E nessa manhã eu quero começar o ano compartilhando uma palavra que está em Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, versículo 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, e benditas serão as crias das tuas vacas e ovelhas. Versículo 15 agora com os irmãos. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Malditos serão vocês na cidade e malditos serão no campo. Pai amado, obrigado. O Senhor está nos dando o privilégio de vivermos mais um ano na Tua presença. O Senhor tem nos dado o privilégio de ver a boa mão do Senhor nos conduzindo e conduzindo a Tua igreja em todas as nações. Grandes coisas o Senhor tem feito nas nações, e o Senhor tem preparado a tua igreja para o dia do Senhor, e nós oramos para que essa palavra dessa manhã, Pai, seja mais uma etapa, mais uma parte, ó Deus, mais um tijolo da edificação do Senhor, no nosso entendimento, da tua vontade, dos teus planos para a nossa vida. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. O tema que eu coloquei para compartilhar a palavra desta manhã foi escolhendo o caminho das bênçãos de Deus. Como nós compartilhamos neste culto do dia 31, Deus, quando criou o homem, a primeira coisa que Ele fez foi os abençoar. Gênesis 1, versículo 27 a 30, diz que Deus, ao criar o homem, Ele os abençoou, homem e mulher. O homem sem pecado, o homem criado direto das mãos de Deus, e Deus o abençoa. Então é muito importante nós compreendermos, irmãos, a importância da bênção de Deus. Em Efésios 1, versículo 3, que também citamos ontem, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então todas as bênçãos que Deus tem para nós estão em Cristo, e já estão reservadas nas regiões celestiais, no mundo espiritual, no plano eterno de Deus. Ou seja, eu quero falar isso para você, e talvez para alguns possa soar um pouco motivacional, mas não é. É espiritual, é sobrenatural. A palavra que eu tenho para você é: Deus tem bênçãos para a tua vida em 2023. E nós precisamos compreender o que é a bênção de Deus e como caminhar nela. Porque muitas pessoas, quando falam a palavra bênção, é algo bom, todo mundo quer. Mas como é a bênção de Deus? E como andar debaixo desta bênção? Então, precisamos entender primeiro a palavra bênção. Ela, no original hebraico, ela vem de uma palavra barak, ou berak, alguns pronunciam, que significa dar uma ideia de ajoelhar, se submeter. É bem diferente do que às vezes a gente pensa. Quando alguém pergunta para você o que é bênção, e a resposta eu acho que mais rápida seria algo bom. E é.
mas está ligado a se ajoelhar. Ou seja, a bênção está ligada ao se sujeitar ao Senhor, ao se ajoelhar, se submeter ao Senhor. Ou seja, quando eu e você nos sujeitamos ao Senhor, somos abençoados em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém agora aí? Aleluia. E aí, ontem o Senhor me trouxe uma palavra bem específica, que nós também falamos, mas hoje em sentido um pouco mais de estudo. Bênção, e agora não a definição etimológica, mas um conceito espiritual. Bênção, biblicamente falando, é o poder de Deus que traz proteção, direção e provisão. Amém, irmãos? Incrível. Quando chegamos a casa, eu fui participar de um culto na virada de ano de uma das igrejas que eu tenho como referência no Brasil. Incrível. O pastor citou um profeta norte-americano e disse, olha, ele falou, profeta, eu não guardei o nome, conhecido, ele disse que o ano de 2023 é o ano da proteção, da provisão, mas não falou direção, falou revelação de Deus. Fiquei impressionado, mas não com emoções fortes. São confirmações que o Senhor traz. Impressionante. Nunca ouvi esse conceito. O Senhor trouxe esse conceito no meu espírito ontem, meditando na palavra. Um conceito bíblico. Porque quando a Bíblia fala e Deus o abençoou, nós já sabemos que está ali o poder, a provisão e a direção de Deus. É a oração de Jabes que nós deveríamos fazer mensalmente. Senhor, que o Senhor me abençoe, que não me sobrevenha mal nenhum, que o Senhor amplie as minhas fronteiras. Quantos querem a bênção em Cristo Jesus sobre a tua vida, irmãos? Não abra mão disso. Alguns, com a crítica a uma teologia equivocada sobre a bênção, acabam perdendo o entendimento da importância da bênção. E construímos frases prontas para rejeitar a bênção de Deus. Não, eu não quero a bênção, eu quero o abençoador. Mas criatura, o abençoador traz a bênção. Eu sei o que você está querendo dizer, eu também digo isso. Mas eu quero nesses dias, porque o Senhor tem me despertado, nós precisamos compreender mais o poder da bênção, a importância da bênção, o caminhar na bênção de Deus. Inclusive, nós não devemos usar essa palavra de maneira equivocada, brincando. Porque às vezes a gente vai perdendo a conexão com a essência de uma palavra, porque a utilizamos brincando, sem temor. Nós precisamos ter o temor de Deus para experimentar a bênção de Deus. Então diga comigo, a bênção de Deus é o poder de Deus que traz proteção, provisão e direção. A Bíblia vai deixar claro, irmãos, que o nosso Deus é um Deus galardoador, recompensador. Ou seja, Deus é abençoador, Ele tem prazer de abençoar. Os pais não têm prazer de abençoar os filhos, irmãos? O Senhor Jesus falou, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, bíblico, profético, da bênção de Deus. Agora, o chamado de Deus, então, é para que a gente ande na sua bênção. Mas andar na bênção de Deus não tem a ver com alcançar uma vontade ou um desejo pessoal. Muita gente confunde bênção com a vontade pessoal. Andar na bênção de Deus é andar num relacionamento de obediência, de amor. Essa é a distinção que a Bíblia vai nos dar e que precisamos fazer mesmo. No hebraico, alguns tradutores, eles tentam definir a palavra bênção como abençoar, como dar ou conceder poder,
para que a pessoa tenha êxito. Então, abençoar significa poder para alcançar êxito, poder para prosperar. Outra palavrinha que a gente também às vezes não gosta muito, mas é bíblica. Irmãos, a teologia da prosperidade é um equívoco, mas a prosperidade de Deus é uma bênção. E a bênção de prosperidade, sim, biblicamente falando. E que não tem a ver só com questão financeira, que toca nas áreas financeiras, mas a prosperidade é o favor, é a graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Com ausência de escassez, ou com a provisão, com o sustento do Senhor para as nossas necessidades. Quantos querem andar na bênção de Deus, diga amém. Então você precisa andar com Deus, é relacionamento, é obediência, é presença de Deus na nossa vida. Agora, a palavra bênção tem a ver com uma força benéfica que uma pessoa transmite a outra. E olha, uma das formas da gente entender também a bênção, para ampliar nossa visão, a palavra bênção na Bíblia, ela aparece em contraste com a palavra maldição. Então a bênção é aquele poder benéfico de Deus. E o que seria maldição, irmãos? A ausência da bênção. É quando Deus tira a mão de nos abençoar. Eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi há muitos anos atrás, aí eu já não vou me lembrar com quem, que a bênção é como se fosse você caminhando, e tem muitos ventos contrários, e tem as dificuldades, a bênção é como se fosse, Deus vem e sopra sobre você, e você caminha mais rápido, sopra sobre você, você está caminhando com o Senhor, e Deus abençoa você, e você tem velocidade, você tem impulso. E o que é maldição? Você está caminhando, mas sempre tem algo te puxando para trás, você caminha, te puxa para trás, algo que te puxa, algo que te segura. E se nós estamos querendo compreender a bênção, biblicamente falando, nós precisamos entender que bênção e maldição são conceitos ligados à aliança. Estão ligados no contexto de aliança e de herança espiritual. Então, pastor, não gosta dessa palavra. Irmãos, está na Bíblia, bênção e maldição. E para que a gente caminhe na bênção de Deus, experimente, nós vamos precisar de entendimento espiritual acerca desses assuntos. Deuteronômio capítulo 28, texto que nós lemos. É um texto clássico e claro acerca dessa realidade. O Senhor começa no versículo 1 dizendo, se vocês ouvirem, como? Atentamente. Preste atenção, você que está aqui nessa manhã, você que está em casa. Há muitas maneiras de ouvirmos a palavra de Deus. E a forma que você ouve vai definir o quanto você recebe. Você pode estar me escutando aqui presencial, mas a sua mente está no virtual. Você pode estar em casa, mas está com a mente atenta ao Senhor. Então o Senhor está deixando claro, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, Deus não fala apenas com pensamentos lógicos, com conceitos e explicações humanas, Deus fala ao coração. Ele fala com a sua voz, Ele fala de maneira que nós nos sintonizamos com Ele. Ele fala de uma forma singular, a voz de uma pessoa você conhece. Às vezes você confunde a voz, né? Tem irmãos que parece a voz, você fala, não sei quem está falando. Tem gente que no celular você consegue, mas a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. É uma voz poderosa, é uma voz inconfundível, mas nós precisamos estar atento para não confundir. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes você está pensando algo, é tão bom, só pode ser de Deus. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, volta para o Senhor. Senhor, fala mais claro. Eu digo que a veia do coração e a veia profética, elas são muito próximas.
Às vezes algo passa no seu coração e você acha que é profético, mas é o nosso coração. Em Deuteronômio, o Senhor está então chamando o seu povo, que Ele tirou do Egito, que Ele operou milagres, maravilhas no deserto, mas Ele queria levar este povo para a terra da promessa, e o Senhor está falando, me escutem atentamente. Por quê? Porque se você ouvir atentamente e cumprir a minha palavra, as bênçãos irão atrás de vocês. Quantos querem que as bênçãos estejam atrás de você, irmão? Por isso, irmãos, há muita gente equivocada, ela está correndo atrás das bênçãos, por isso que ela está cansada, e não alcança. A Bíblia tem uma promessa, as bênçãos correrão atrás da gente. No Novo Testamento, Jesus falou, estes sinais vão seguir os que creem, vão te acompanhar. Salmo 23 fala, bondade e misericórdia me seguirão. Você não tem que correr atrás da bênção, você tem que se concentrar em ouvir e obedecer o Senhor, e as bênçãos virão atrás de nós, nos alcançarão. Você vai perceber assim, eu estou sentindo que estou sendo seguido, quando você olhar, é a bênção do Senhor. Você vai andar no ritmo certo, e o Senhor, as bênçãos vão te alcançar. Então, bênção e maldição, irmãos, estão ligados a herança espiritual, ou seja, o que nós trouxemos dos nossos pais. Bênção e maldição estão ligados ao nosso relacionamento com Deus, com a nossa aliança com Deus. Fidelidade a Deus atrai as bênçãos, infidelidade retém bênçãos e atrai maldições. Essa teologia, muitas vezes exagerada, traz ao coração de muitas pessoas equívocos, mas essa teologia biblicamente compreendida, irmãos, nos leva a rompimentos na vida espiritual, a acelerar processos da nossa vida, a quebrar cadeias que às vezes estão sobre nós, e nós não percebemos que são cadeias de maldição. Precisamos de tempo, mas não será hoje, para explicar aos irmãos alguns conceitos sobre maldição. Hoje eu vou falar um pouco, mas nós temos que aprofundar. Nem tudo é maldição, mas há muitas coisas que são maldições na nossa vida. A bênção e maldição, elas têm ligações com a nossa herança espiritual. Há pessoas que elas estão presas espiritualmente porque elas nunca se desligaram da herança espiritual dos seus pais. Os pais carregaram vínculos com as trevas, e essa pessoa vem e se converte ao Senhor, mas elas não se desligam dessa herança espiritual, em oração e sobretudo, obedecendo a Deus naquelas áreas que a tua família teve fracasso. Por isso, nós não usamos muito o termo quebra de maldição, nós falamos sobre desfazer alianças e renovar a nossa aliança com o Senhor. Renovando a aliança com o Senhor, você está debaixo da bênção. Agora, preservando hábitos e práticas que são contrários à palavra de Deus, irmãos, não há uma maneira da gente se tornar imune no mundo espiritual, vivendo no pecado. Há um salmo que diz, não quis a bênção, aparte-se dela. Amou a maldição, apegue-se a ela. Nós escolhemos todos os dias o caminho que nós queremos trilhar, de obediência ou de desobediência. A obediência atrai as bênçãos, as maldições são atraídas pela infidelidade à palavra de Deus. Muitas pessoas pensam, mas eu agora estou em Cristo. Precisa ler Gálatas. Gálatas diz que o homem não deve zombar de Deus. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não adianta você falar, eu estou em Cristo, e às vezes está realmente crendo em Jesus, mas às vezes a nossa prática diária é uma prática de maldição. A Bíblia fala, irmãos, que nós devemos ser bênção, que nós devemos abençoar, e que nós devemos ouvir e obedecer o Senhor, para que a bênção do Senhor nos alcance. Eu creio nessa manhã, amados,
que o Senhor neste ano quer acelerar processos na nossa vida debaixo da bênção de Deus. Quando eu falo de acelerar processos, eu estou falando da Bíblia. Isaías, o profeta, ele diz: se você se humilhar, se arrepender, virão sobre ti apressadamente as bênçãos do Senhor. Ou seja, Deus vai acelerar bênçãos que estavam vindo sobre a tua vida. Já viu quando você vai fazer uma encomenda, tem lá, você compra alguma coisa pela internet, está lá assim, ó, você quer que chegue em 15 dias, em 5 dias, tem encomenda que chega em 2 dias, eu fico apavorado. Sabe, tem bênçãos de Deus que estão vindo sobre a tua vida, mas as nossas ações e atitudes diante da palavra podem acelerar ou podem atrasar as bênçãos de Deus. Quem sabe, sua bênção estava vindo de bicicleta, agora vai ganhar uma passagem aérea. Aleluia! Glória a Deus! É a obediência, irmãos, não é mágica. Não é um jejum específico, pelo contrário, lá em Isaías o povo estava jejuando, mas o Senhor diz: vocês jejuam, mas vocês praticam o mal. Vocês jejuam, mas vocês desprezam os meus mandamentos. Mas se você obedecer a minha palavra, a sua luz vai brilhar apressadamente. A sua cura vai sair rapidamente. Há curas na nossa vida, que não é que Deus não quis liberar, mas é que nós estamos atrasando processos. Irmãos, Deus nos chamou para andar com Ele, e andar com Deus é escolher o caminho da bênção. O chamado é andar com Deus, e andar com Deus é escolher o caminho da bênção. Para compreender um pouco mais da bênção, eu quero falar ainda sobre maldição. Há 2 palavras para maldição no hebraico, que ajudam a gente a compreender esse conceito. A primeira palavra é a palavra arar, assim mesmo, no hebraico transliterado. E a segunda palavra, a palavra calau, com que? Calau. E por que tem diferença no hebraico, a importância de se entender isso? A palavra arar significa a maldição estabelecida, presa, a pessoa está presa na maldição. Mas a palavra calau significa palavras de maldição, ou seja, palavras são possibilidades. Agora, arar é realidade, a palavra arar é a maldição foi estabelecida. E olha que interessante, lá em Gênesis 12, quando Deus fala assim, ó, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Ele está dizendo, eu vou manifestar maldição real naqueles que lançarem palavras de possibilidade de maldição na tua vida. A palavra ali é calau e arar. Ou seja, podem muitas pessoas lançarem maldições contra você, mas a bênção de Deus sobre a tua vida te cobre, te guarda e te protege de qualquer palavra de maldição. A palavra é uma possibilidade, não é realidade. A Bíblia diz que maldição sem causa não prosperará. A maldição é resultado de Deus tirar a mão sobre a pessoa. Então, quando eu ando com Deus e obedeço ao Senhor, a mão de Deus, a bênção de Deus está sobre a minha vida. Irmão, quando Deus coloca a mão, nada pode impedir, nada pode reter. Aquele projeto de Deus na tua vida, em qualquer área, porque nós não estamos falando aqui da bênção de Deus numa área, nós estamos falando da bênção de Deus sobre a vida, ou seja, onde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar. No seu trabalho, no seu estudo, nas suas amizades, vida sentimental, vida financeira, tudo está incluído. A bênção de Deus, o favor de Deus. Quando Deus coloca a mão, irmãos, o milagre é estabelecido, o recurso é liberado, a paz, ela é liberada sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos atrás de uma bênção, olhando para uma bênção, sendo que nós deveríamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, desfrutando dele, caminhando com ele, porque as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida. Há muito crente frustrado, há muito crente até querendo manipular Deus para alcançar uma bênção. Ele pensa que se ele fizer a oração certa, se ele cumprir
as obrigações dele como crente. Eu fiz isso, fiz aquilo, Deus vai me dar o que eu quero. Irmãos, a bênção não é o que eu quero, a bênção é a vontade perfeita de Deus, no tempo de Deus. Por isso a Bíblia fala, quando você for mudar de uma cidade para outra, ao invés de você falar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, no ano que vem, vou fazer, você deveria dizer o quê? Se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo. Tiago capítulo 4. Então Deus está falando ali da bênção dele personalizada, pessoal, para as suas decisões, que às vezes a gente acha que é natural. Eu planejei mudar de cidade, eu planejei fazer esse curso. Irmãos, em tudo nós devemos pedir a bênção de Deus. Não é fazer planos e pedir para Deus abençoar. É pedir a Deus para que Ele nos abençoe, uma vida nele, para que os nossos planos sejam planos de Deus. Deus abençoa os planos que nascem no coração dele. E aí, irmãos, eu quero trazer para os irmãos nessa manhã algumas expressões sobre a bênção de Deus, para que a gente possa experimentá-la e a gente possa andar nelas. Baseado em Deuteronômio 28, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos compreender que a bênção é transmitida pelas palavras e pelas autoridades. A bênção é transmitida pelas palavras e pelas autoridades. Quem é a autoridade suprema de todo o universo? O Senhor. Você quer andar debaixo das bênçãos do Senhor? Ela é transmitida através das palavras. Então o Senhor está dizendo, ouve atentamente. Se ouvires atentamente. O Senhor Jesus, depois de promulgar todo o sermão do monte, ele proclama a palavra ali do reino dos céus. Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, irmãos, a bênção está em ouvir a palavra, está debaixo da palavra e da autoridade do Senhor. E nesse conceito, irmãos, nós precisamos andar debaixo das palavras abençoadoras das nossas autoridades também espirituais. Você precisa da bênção dos seus pais. Você precisa da bênção dos seus pastores. Havia uma cultura que a gente, antes de sair de casa, ou chegando a casa, a gente falava com os nossos pais, com nossos avós, bênção. E ele nos abençoava. Essa cultura, alguns dizem, isso é uma coisa antiga. É bem antigo, inclusive. Porque faz parte do caminho de Deus. O povo de Deus era um povo que aprendeu com o Senhor a abençoar. Os pais abençoaram os seus filhos. As autoridades abençoarem os seus liderados. Irmãos, as bênçãos então são muito ligadas às palavras das autoridades. Se o teu pai e tua mãe te amaldiçoarem, mas você estiver debaixo das palavras do Senhor, o Senhor te abençoa, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Mas nós não devemos construir barreiras entre nós e as autoridades, porque a bênção está ligada às palavras que nós ouvimos. Você vai ver biblicamente José abençoando seus filhos, você vai ver Jacó abençoando seus filhos, abençoando palavra por palavra. Irmãos, nós precisamos praticar isso. Nós sabemos, mas às vezes nos esquecemos. A sua vida também, alinhada aos seus pais, deve atrair as bênçãos deles sobre você. Em segundo lugar, a bênção se desfruta num relacionamento de obediência. Já falamos um pouco na introdução, mas eu quero destacar essa segunda verdade sobre a bênção, para mostrar aos irmãos o seguinte, que o próprio Deus, Ele propõe a nós uma escolha. Deuteronômio 30, versículo 19, é muito claro. Deuteronômio 30, 19. O Senhor diz, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí Deus diz o que, irmãos? Escolham, pois, a vida. Para quê? Para que vivam vocês e os seus descendentes
amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e Abraão, Isaque e Jacó. Deus está falando conosco como igreja para 2023, existe um caminho de bênção, existe um caminho de vida, escolham este caminho, porque se você não escolher este caminho, o caminho opcional é de maldição e de morte. E Deus, como um pai amoroso, irmãos, quando você vai fazer uma prova de múltipla escolha, né, você fica com 4 questões, você fica ali, Deus, Ele coloca só 2, e Ele é tão amoroso que Ele te dá cola, Ele fala, ó, escolhe o de cá. Você já teve professor assim? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava assim, vai por aqui. Ele começava, é maravilhoso, não esqueço nem o nome dele, né? Porque era uma prova de estatística, eu tinha muita dificuldade, em psicologia tinha que estudar estatística, e ele começava a fórmula, ele vai por esse caminho agora, você termina. Irmãos, Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós, Jesus já nos deu o Espírito Santo, Jesus nos deu a alegria de ter a sua palavra escrita, a revelação em nossas mãos. Agora cabe a nós escolher o caminho da vida, escolha obedecer, escolha, irmão, renunciar o seu eu, escolha caminhar com Ele, e a vida de Deus vai vir sobre todas as áreas da sua vida, para que você experimente esse favor de Deus. Deus está dizendo para nós, 2023 não depende das circunstâncias que acontecerão, mas depende com quem caminharemos. Caminhe com o Senhor, na palavra dEle, na vontade dEle, todos os dias, porque é uma escolha diária. Versículo 15, olha aí, Deuteronômio 30, 15, vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Alguém pode falar, poxa, Deus podia ter colocado só a vida, este é o caminho da bênção, só tem este caminho. Irmãos, Deus é um Deus que nos dá escolhas, Ele não impõe, Ele não é um Deus manipulador. Deus não tem prazer de ser servido por robôs, por pessoas sem alma, sem escolha, porque não seria amor. Deus, Ele é honrado e se alegra com o coração voluntário, que o ama porque o ama, que o ama porque escolhe amá-lo, que o ama por quem Ele é, que o ama porque fora dEle não há vida, sem Ele não há sentido, porque Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós pedimos e precisamos, nele estão todas as nossas fontes. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção se desfruta num relacionamento. Ele propõe, Ele fala, escolha este lado, escolha a vida. Para quê, irmãos? Para que vocês tenham a bênção, o favor em todas as áreas da vida de vocês. Andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, amem o Senhor. Perceba que não é uma obediência fria a regras, mas é um relacionamento de amor. Ame, se apegue a Ele, conheça, ame o que Ele ama quem Ele é. Não é buscá-lo porque você quer uma bênção de acordo com teus desejos e cobiças, não, é ame-o porque Ele é tudo que você precisa. Apegue-se a Ele, tenha prazer nele, confie nele. Pastor, e quando eu estiver diante das batalhas, irmãos, a bênção está na presença, a bênção está na presença de Deus. A Bíblia fala que José foi vendido como escravo na casa de Potifar. José foi uma bênção. José foi caluniado na casa de Potifar e foi para a prisão. Na prisão, a Bíblia diz que José foi uma bênção. José é tirado da prisão e ele é colocado no governo do Egito. No governo do Egito ele é uma bênção. Não depende do seu momento, não depende das circunstâncias, não depende das decepções. A bênção está na presença de Deus. Por isso não depende do que acontecerá neste ano, a bênção já está sobre a vida que está em Cristo.
porque a bênção está em Cristo. Relacionamento com o Senhor, irmãos. A Bíblia sempre vai colocar, irmãos, que a bênção se mantém num relacionamento de obediência. Jesus perdoa uma mulher pega em adultério, mas ele diz, vá e não peques mais. Para quê? Para não te acontecer coisa pior. Muitas pessoas que usam de teologia para justificar que não existe mais maldição, elas começam a construir uma outra teologia, onde a pessoa vive pecando e se arrependendo, e elas se escondem por trás de argumentos teológicos que não são condizentes com as Escrituras. Irmãos, a Bíblia diz, não peques mais, porque vai acontecer coisa pior. Pastor, então você está dizendo que eu não vou pecar nunca mais? Irmãos, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores e vamos pecar, mas é não permanecer no pecado de maneira intencional, deliberada, sem lutar contra ele, sem se humilhar e se quebrantar, sem se arrepender. A bênção está na presença. Será que a gente pode repetir isso? Diga comigo, a bênção está na presença de Deus. Por isso que, quando Moisés teve um encontro com o Senhor, e o Senhor falou para ele assim, Moisés, o povo que você lidera é muito duro de coração, então eu vou fazer um acordo, eu vou abençoar vocês, eu vou enviar o anjo e vou dar vitória contra os inimigos, mas eu não vou com vocês mais. O que Moisés falou? Se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar, porque Moisés sabia que a bênção está na presença. Você pode, guarde isso, você pode receber bênçãos naturais de Deus, sem a presença, mas você nunca terá a bênção sobrenatural dos filhos sem a intimidade com a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ele abençoa justos e injustos. Existe uma bênção que faz parte da graça comum de Deus. Quando chove, a bênção cai, a chuva cai sobre a plantação dos crentes e dos incrédulos. Seria interessante, né? Irmão, está chovendo só aqui na casa dos crentes. Seria interessante, mas Deus é misericordioso. Ele faz chover sobre todos. Por isso que às vezes você fica em crise. Poxa, eu trabalho com a pessoa, ele nem crente é, e ele está prosperando. Irmãos, existe uma bênção que Deus derrama até para que aquela pessoa reconheça o Senhor, e às vezes ela não reconhece, mas nós não precisamos de multiplicação extrema para compreender o favor de Deus. A bênção de Deus para nós está na presença, mas a presença de Deus traz multiplicação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Moisés falou, se o Senhor não for, não nos tire daqui. Aí sabe o que Deus falou para Moisés? A minha presença irá com vocês, e eu te darei descanso. Só há descanso na presença de Deus. Férias não traz descanso, pode trazer para o corpo, para a mente, mas o descanso sobrenatural da graça vem pela presença de Deus. A minha presença irá com vocês, e eu darei descanso. Moisés, sabe por que Moisés escolheu isso, irmãos? Talvez fosse eu e você, ia falar assim, Senhor, anjo com a gente, vitória contra os inimigos, é tudo que a gente quer. Mas sabe por que Moisés escolheu o Senhor? Não é porque Moisés falou assim, rapaz, é melhor, estou com medo, quero, porque ele conhecia o Senhor. Salmo 103, versículo 7. Eu não tenho certeza se é o 103, eu lendo agora aqui, estou achando que eu digitei errado, mas se for a gente corrige. Salmo, é esse mesmo, Salmo 103, versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Você sabe por que Moisés queria a presença? Porque ele conhecia o Senhor. Irmãos, guarde isso, quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu não abro mão da presença dEle. Quando a pessoa fala assim, olha, o importante é ter a bênção, o importante é dar certo, o importante é prosperar, e ela começa a negociar a presença, é porque ele está perdendo a revelação de quem é Deus. Porque, irmão, se você perder tudo que você tem hoje, e continuar na presença de Deus,
como será? Quantos concordam que na presença de Deus sempre será uma bênção? Agora, se Deus multiplicar no ano de 2023 todas as áreas da sua vida, financeira, amigos, tudo melhorar e você perder a presença, o que será isso? Ruína, fracasso, derrota. Pastor, é possível? É possível. A Bíblia diz que alguns, porque amaram as riquezas, não seguiram a Jesus. Ah, pastor, mas essa pessoa saiu da igreja porque não amaram essa pessoa. A Bíblia diz que Jesus olhou e amou o jovem. E o jovem largou tudo. Por quê? Porque ele amava mais as coisas deste mundo. Ele transformou o que ele tinha na grande bênção de Deus. Irmãos, tudo que a gente tem é um sinal da bênção de Deus, mas a bênção está na presença de Deus. Não abra mão da presença. Terceira afirmação que eu quero fazer sobre bênção, são só mais duas. A terceira, a função da bênção é transmitir vida abundante. Essa é a função da bênção. A função da bênção, então Deus diz para Gênesis capítulo 1, Deus diz para Adão e Eva, eu os abençoarei, sede fecundos. Então, é uma bênção para a vida abundante. A bênção não é para você aparecer, não é para você ficar famoso. Deus permite que alguns fiquem, e aí tem gente que fala, por que eu não fiquei? Irmãos, não anseie por aquilo que não é o propósito da bênção. O propósito da bênção é vida abundante na presença de Deus. Por isso, Deuteronômio, o texto que nós lemos fala isso, para que tudo vá bem. Acho que vale a pena a gente olhar um pouquinho mais aqui, em Deuteronômio, porque Deuteronômio 30, porque esse texto é muito rico de detalhes, e eu aconselho você a meditar, para que a bênção de Deus se aprofunde na nossa vida. Medite em Deuteronômio 30, no versículo de número 20, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele, disso depende a vida e a longevidade de vocês. Inclusive o texto fala também, irmãos, a bênção sobre os nossos filhos. É muito interessante isso. O Senhor está dizendo, a nossa vida e longevidade depende da bênção de Deus. E aí quando a gente pensa em longevidade, muitos falam, ai que bênção, eu quero viver 100 anos. Longevidade, irmão, você pode viver 100 anos sem a presença de Deus. Deus te dá pela graça a longevidade. Longevidade na Bíblia, irmãos, tem a ver com plenitude de Deus, tem a ver com vida abundante. Não é só, é também a vida prolongada, mas é uma vida prolongada com qualidade, em Deus, para Deus, no propósito de Deus. Essa semana a gente viu aí a morte do grande jogador da história de futebol, e as pessoas falaram, viveu bastante, 82 anos. Aí você vai e olha, a mãe dele está viva, 100 anos, fez agora. Aí você pensa, meu Deus, essa mulher deve ser crente, eu não sei. Mas a bênção de Deus tem mais a ver com a plenitude de Deus na sua jornada, irmãos. Tem coisa melhor do que você encontrar alguém que está com 50 anos do Evangelho e cheio do Espírito Santo, servindo a Deus e fiel a Deus, sem murmurar da igreja, firme nas orações, firme na comunhão, firme no partir do pão. Quantos querem essa bênção da longevidade espiritual na sua vida? Longevidade no seu casamento, longevidade no seu ministério, que não seja abortado aquilo que você está gerando em Deus. Irmãos, a bênção tem a ver com vida abundante. E em quarto e último lugar, a bênção carrega o poder da multiplicação, o potencial da multiplicação. Deus falou para Adão e Eva em Gênesis, eu os abençoo, sede fecundos, multiplicai e enchi a terra. Outra palavra que também talvez tenha sido muito extrapolada nos seus significados, mas irmãos, toda semente carrega o potencial de multiplicação.
Quantos aqui tem uma semente de Deus dentro de você, que é a sua palavra, a palavra de Deus? Ela vai se multiplicar. Isso fala de discipulado, isso fala de crescimento, isso fala da gente avançar. Não é multiplicação no sentido, eu quero multiplicar, ter mais para o meu bem pessoal. Não, irmãos, é multiplicação para o propósito do reino de Deus. Deus quer trazer a bênção da multiplicação na sua vida. Multiplicação do seu conhecimento da palavra, multiplicação na sua intimidade com Deus, na sua maneira de se relacionar com as pessoas, ou seja, o crescimento de Deus. A Bíblia fala sobre o crescimento de Deus. Pastor, isso não é ambição? Depende. Ambição é se você quer exaltar o teu nome. Mas se você quer glorificar o nome do Senhor, irmãos, nós temos que ter planos. E queremos avançar. Ontem, enquanto o pastor Alexandre ministrava a palavra, eu estava observando, eu vi alguns detalhes, e eu falei, meu Deus, a gente tem que mexer nisso, tem que melhorar isso, tem que trocar aquilo, tem que... Eu vi tanta coisa, irmãos. Porque nem sempre eu estou ali sentado ouvindo a palavra, né? Enquanto ouvia a palavra, me alimentando da palavra, eu percebi que, e eu estava olhando, porque a palavra que a gente recebeu foi sobre gratidão, eu estava agradecendo a Deus, eu falei, meu Deus, quantas coisas que avançaram, quantas coisas que a gente conseguiu alcançar, ou seja, que houve uma multiplicação, ao mesmo tempo você olha e fala, há outras coisas para crescer, para avançar, para multiplicar, irmãos, esse é o Deus que nós cremos, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos fez, Ele nos abençoou para multiplicação. Amém, irmãos? Alcançar mais pessoas, semear em mais pessoas. O problema nosso é o mau entendimento sobre a multiplicação. Às vezes a gente acha que multiplicação tem a ver conosco. Eu quero fazer a gente quer abrir outras igrejas, quer fazer isso, porque o nosso nome, não é o nosso nome. Nós queremos alcançar mais vidas, abençoar mais vidas, nós queremos que o reino de Deus se expanda para que o Senhor seja glorificado. Então, vai passar por motivação, vai passar por muitas questões, mas uma coisa é certa, a bênção de Deus traz multiplicação. Quem crê e concorda, diga amém. O texto que nós citamos ontem, de Provérbios, na verdade seria a minha pregação de hoje pela manhã, mas o Senhor me mudou tudo. O provérbio diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O problema é mau entendimento. Tem gente que lê esse texto e fala, amém, eu quero essa bênção aí para ficar rico, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Parece, mas não é. Se você ler o texto inteiro de Provérbios, eu creio que é Provérbios, eu não anotei aqui, eu meditei tanto, mas depois eu não escrevi aqui. Provérbios 10, 22, depois você leia. Se você ler o texto todo, ele está falando primeiro de uma caminhada de obediência com Deus. Ele está falando de você andar no temor de Deus, você ouvir os conselhos de Deus. E ali ele fala que o Senhor, a bênção de Deus é que traz toda a riqueza, ou seja, tudo que você alcança, e não acrescenta as dores que a própria riqueza pode trazer, que é das preocupações, da ambição, da cobiça. Ou seja, Deus vai te dar e você não vai ser apegado às coisas. Porque o problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter a gente. A Bíblia não fala que o dinheiro é perigoso, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, nosso desejo não deve ter dinheiro para poder ter prazer, ou porque outros têm. O nosso desejo não tem a ver com esse mundo, o nosso desejo tem a ver com o reino. Eu quero a bênção de Deus na minha vida, para que eu tenha toda a provisão, para que eu possa investir mais no reino de Deus, e nas pessoas que precisam de ajuda. Quantos querem essa bênção? É lógico, você pode pegar essa frase e usá-la com a motivação errada, qualquer frase, qualquer texto da Bíblia. Mas uma coisa é certa, a bênção de Deus traz multiplicação. Deus quer multiplicar o que dele está dentro de você. Amém, irmãos? Deus quer multiplicar as sementes dele que está dentro de nós. Não é só para a gente. Um texto que está no meu coração também nesse final de nessa semana, e ontem também o pastor Alexandre citou, 2 Coríntios 9, 10. Deus, vamos ler? 2 Coríntios 9, 10. Para você ver na versão, na Nova Almeida atualizada. Deus dá semente ao que semeia, e pão para alimento. Também suprirá
e aumentará o quê? As sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão o quê? Enriquecidos em tudo. Para quê? Para gastar? Para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em orações de gratidão a Deus. Irmãos, é claro o texto, nós precisamos só do conhecimento da palavra, do conceito bíblico geral, para você não isolar um texto e usar isso para ambições pessoais. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Deus nos dá duas coisas, irmãos, na vida financeira: alimento e semente. Alimento serve para quê? Para quê, irmão? Tem que perguntar, é o óbvio, mas parece que não tem. Tá bom, e semente? Serve para quê? A gente come o alimento e come a semente. Deus te dá alimento, é a sua parte. Deus nos dá semente, é para devolver para Ele, é para semear, é para lançar no reino e é para semear na vida dos necessitados. A gente está com tanta fome que a gente come o pão, come a semente, e se sobrar semente a gente guarda. Vou guardar. Irmãos, Deus não te fez para ser represa, Deus nos fez para ser como um rio. O rio leva o curso. Quanto mais você liberar as sementes, mais as águas de Deus vão fluir na tua vida, mais a graça de Deus, mais a bênção de Deus. Deus nos abençoa, uma parte Ele nos dá para alimento, para cuidar, para construir, mas há uma parte, todo recurso que Deus nos dá mensal, há uma parte que é semente, para semear no reino e nas pessoas necessitadas. Quantos querem multiplicar as sementes em 2023, diga amém. Seja um semeador, semeie, em tempo e fora de tempo, semeie o que Deus tem te dado, semeie as palavras que você está estudando, você está aprendendo, você está lendo a Bíblia, semeie na vida do outro, compartilhe com outros, escolha 2, 3 pessoas que estão chegando na casa do Senhor agora, se aproxime dela para semear a palavra, para discipular, não é para ficar apenas um amigo seu não, para você ter as conversas suas não, é para você semear, crescer junto no discipulado do Senhor. Semeie, e quanto mais você semeia, mais Deus te dá semente. Há um princípio, irmão, que funciona biblicamente: Deus dá semente ao que semeia. Mas eu estou com tão pouca semente que eu não quero nem dar. É por isso, porque você não dá, você não recebe. E quando você começa a semear, Deus aumenta a semente. E Deus te dá o pão para você se alimentar. Glória a Deus, irmãos. Deus quer nos dar essa bênção da produtividade, de gerar recursos. Nós temos alvos para este ano, daqui a pouco vamos falar, e nós precisamos da bênção de Deus para cada etapa da nossa jornada. Glória a Deus. Então, não é pecado você orar para que Deus aumente a sua provisão. O erro está na nossa motivação, no alvo. Eu quero ter mais, eu quero ter um carro melhor. Não tem problema ter carro melhor. Faz parte muitas vezes até da necessidade nossa. Alguns de trabalho, alguns de viagem, e não tem problema. O problema é quando o carro melhor rouba as tuas sementes do reino e dos necessitados. O problema é quando o carro melhor é mais porque você, irmãos, não está vivendo o que Deus nos ensina acerca de contentamento. Agora, contentamento, irmãos, tem um aspecto muitas vezes individual. Há pessoas que eles querem realmente algo a mais numa área, outros querem outra, mas nós não podemos idolatrar as coisas materiais. Enfim, Deus promete em sua palavra que vai suprir todas as nossas necessidades. Nós ouvimos ontem, o pastor Alexandre falando que Ele não vai suprir as nossas vaidades. Agora, há algo que nós precisamos acrescentar: Deus quer suprir as nossas necessidades e Ele quer nos dar mais do que necessitamos para que a gente possa semear no reino, ajudar outros, estender as mãos para abençoar mais distante. Quantos querem isso, amém, irmão? O propósito está lá. Quantas pessoas no Brasil e no mundo
que Deus começou a fazer isso, e hoje eles são mantenedores de imensos projetos. Quem sabe o Senhor vai fazer isso com alguns aqui, mas Ele quer que seja debaixo da presença, da bênção. Vamos orar? Vamos ficar em pé para a gente orar. Quero orar por essa palavra no nosso coração. Já há mais de 30 dias que eu tenho meditado na palavra, eu tenho pedido ao Senhor palavras para este ano, e Deus me deu muitas palavras. Meditando, estudando. E se eu fosse escolher, eu jamais escolheria começar o ano falando de bênção. Por várias razões. Mas eu tenho plena convicção que o Senhor está falando conosco, desde ontem. Amém? Plena convicção, por muitas evidências, que se alguém quiser eu falo pessoalmente, por causa do nosso tempo. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é o Deus que fala. Muito obrigado, Pai. E o Senhor fala com aquele que está com o coração quebrantado. O Senhor fala com aquele que está atento. O Senhor fala com aquele também que está desatento, para acordá-lo e despertá-lo. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem dado palavras, o Senhor tem dado sementes, o Senhor tem aberto diante de nós um trilho claro acerca dos teus propósitos. Eu oro para que o Senhor, nesta manhã, através dessa palavra, desperte ainda mais em nós um amor intenso pela tua presença. Ah, meu Deus, eu sei que não é sobre as bênçãos, é sobre a presença. E nós sabemos que o Senhor quer renovar, ó Deus, em nós este amor, este zelo pela tua presença, para que o Senhor possa trazer as bênçãos do teu reino, para que o Senhor possa acrescentar, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa libertar. Senhor, então muda o nosso coração nesta manhã, renova nossa mente pela palavra que temos recebido, para que nós possamos estar realmente, ó Deus, ansiando pela presença abençoadora, ansiando em obedecer, em consertar os caminhos, em alinhar os nossos passos com os teus passos, em tomar o teu jugo, ó Jesus, e caminhar lado a lado com o Senhor, aprendendo de ti, porque tu és manso e humilde de coração, e acharemos descanso para a nossa alma. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor de nos dar palavras tão claras nesses dias. Em nome de Jesus, nos dê graça para praticar e não sair do teu trilho, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus, amado? Pela palavra dele, aleluia.